Em algum momento, você já sentiu que algo no mundo não se encaixa. Não é medo nem confusão. É um desconforto silencioso, como se a realidade estivesse ligeiramente fora de foco. Você segue sua rotina, cumpre tarefas, conversa, decide. Mas por trás disso, existe a impressão persistente de que algo essencial está sendo omitido. Não por acaso, mas por design. Talvez você tenha tentado ignorar essa sensação. Dizer a si mesmo que é cansaço, excesso de informação, ansiedade moderna. Ainda assim, ela retorna. Em momentos específicos, quando o barulho externo diminui, quando você observa padrões se repetindo, decisões coletivas absurdas sendo aceitas sem questionamento, narrativas idênticas surgindo em lugares diferentes ao mesmo tempo. Esse incômodo não surge porque você sabe demais. Ele surge porque você percebe demais. Existe uma diferença sutil entre não entender algo e reconhecer que aquilo foi feito para não ser entendido. É nesse ponto que a maioria recua. Não porque falte inteligência, mas porque seguir adiante exige encarar a possibilidade de que a estrutura inteira esteja invertida. O que você sente não é novo. Ele atravessa gerações, aparece em épocas diferentes. Agora, esse desconforto não pode mais ser abafado. Ele pede contexto. E contexto muda tudo. Se esse tipo de investigação faz sentido para você, inscreva-se agora. Este canal existe para aprofundar o que normalmente não é dito, com calma, sem distrações e sem simplificações convenientes. Continuar aqui é uma escolha consciente, não um hábito automático. Antes de avançar, escreva nos comentários apenas uma coisa simples. Diga se essa sensação já esteve presente na sua vida. Não explique, não justifique. Uma palavra é suficiente. Esse gesto não é para mim. É para você marcar, em silêncio, o ponto exato onde essa percepção começou a ganhar forma. Antes de seguir adiante com o que vem depois agora. Depois de reconhecer esse desconforto, algo começa a ficar claro. Você percebe que nem todos reagem ao mundo da mesma forma que você. Diante das mesmas notícias, dos mesmos acontecimentos, das mesmas crises, algumas pessoas aceitam tudo sem fricção. Outras sentem um ruído interno, como se a explicação oficial nunca fosse suficiente. Você já notou isso? Não se trata de inteligência ou informação. Muitas vezes, quem parece mais seguro é justamente quem menos questiona. Há uma tranquilidade estranha em aceitar narrativas prontas, regras invisíveis, objetivos que nunca foram escolhidos conscientemente. Para você, essa tranquilidade não funciona. Algo sempre parece faltar. Um detalhe fora do lugar, uma lógica que não fecha. Com o tempo, você começa a perceber que essa diferença não é externa, é perceptiva. É como se duas pessoas estivessem no mesmo ambiente, mas enxergando camadas diferentes da realidade. Uma vê apenas o que é apresentado. A outra percebe o que está por trás do que é apresentado. Não como teoria, mas como sensação direta. Talvez você tenha aprendido cedo a ficar em silêncio sobre isso. Questionar demais costuma gerar isolamento. Então você observa, conecta pontos internamente, guarda conclusões provisórias. Ainda assim, essa percepção não desaparece. Ela amadurece. E quanto mais amadurece, mais evidente fica que o problema não é o mundo ser caótico. É o mundo ser organizado de uma forma que nem todos conseguem perceber conscientemente. Esse é o ponto onde a curiosidade deixa de ser opcional. Porque quando você começa a ver essas diferenças com clareza, surge uma pergunta inevitável. Quem primeiro descreveu esse mecanismo sabia exatamente o que estava fazendo. Rudolf Steiner não surgiu como um rebelde tentando derrubar sistemas. Ele surgiu como alguém que observava a realidade com um nível de precisão que se tornava inconveniente.
No início do século XX, enquanto o mundo se organizava em torno da industrialização, do materialismo científico e de novas formas de controle social, Steiner falava de consciência, percepção e estruturas invisíveis que moldavam o comportamento humano sem serem percebidas. Ele foi filósofo, educador, cientista espiritual e pesquisador da mente humana. Mas nenhuma dessas definições é suficiente. O ponto central é que Steiner não separava pensamento, cultura e poder. Para ele, a forma como uma sociedade pensa determina o tipo de realidade que ela aceita como normal. E é exatamente aí que sua obra começa a incomodar. Steiner observou que o ser humano moderno estava sendo treinado para perceber apenas a superfície das coisas, a confiar exclusivamente nos sentidos físicos, nos dados fragmentados, em explicações que reduzem a complexidade da existência a processos mecânicos. Esse treinamento, segundo ele, não era neutro, era funcional. Quanto mais limitada a percepção, mais previsível se torna o comportamento. Por isso, suas ideias nunca foram totalmente combatidas de forma direta. Elas foram algo mais eficiente que isso. Foram ignoradas, ridicularizadas ou compartimentadas. Steiner foi tolerado enquanto falava de educação alternativa, agricultura ou arte. Mas quando começou a descrever como estruturas invisíveis moldam a consciência coletiva, o silêncio se intensificou. Ele afirmava que o maior controle não acontece pela força, mas pela formatação da percepção. Se você define o que uma pessoa é capaz de perceber como real, você define os limites do que ela considera possível. Isso não exige censura explícita, exige apenas condicionamento contínuo desde cedo. Na época, essas ideias pareciam abstratas demais para um mundo focado em máquinas, produção e progresso material. Hoje, elas soam desconfortavelmente atuais. Steiner não estava prevendo tecnologias específicas. Ele estava descrevendo um modelo de controle que atua antes da tecnologia, diretamente na forma como a mente interpreta a realidade. E é justamente por isso que ele foi ignorado. Não porque estivesse errado, mas porque estava cedo demais. Quando alguém descreve o mecanismo enquanto ele ainda está sendo construído, a forma mais eficiente de neutralizar isso é fingir que nunca foi dito. Quando se fala em Matrix hoje, a mente costuma ir direto para a tecnologia, simulações digitais ou cenários de ficção científica. Mas quando Steiner descrevia algo muito próximo do que hoje chamamos de Matrix, ele não estava falando de máquinas controlando humanos. Ele estava falando de algo muito mais sutil e, por isso mesmo, mais eficaz. Um sistema que atua na percepção antes de qualquer ferramenta externa. Para Steiner, a Matrix não era um lugar nem um objeto, era uma estrutura de consciência. Um conjunto de filtros invisíveis que determinam o que o ser humano considera real, possível ou sequer pensável. Esses filtros não precisam ser impostos com violência. Eles são absorvidos lentamente, através da educação, da linguagem, da repetição de narrativas e da normalização de certos padrões de pensamento. O ponto central é que a realidade não chega até você de forma direta. Ela sempre passa por camadas interpretativas. O que Steiner percebeu é que essas camadas podem ser moldadas. Quando isso acontece, a pessoa acredita estar escolhendo livremente, quando na verdade está apenas se movendo dentro de um campo de possibilidades previamente delimitado. Ele descrevia a existência de planos diferentes de realidade, não como lugares separados, mas como níveis de percepção. O mundo físico seria apenas a camada mais superficial. Abaixo dele, ou melhor, por trás dele, existiriam estruturas que organizam sentido, valor e direção. Quando alguém é treinado a perceber apenas a superfície, perde acesso a essas camadas mais profundas sem sequer perceber que algo foi perdido.
Essa é a essência da Matrix em Steiner. Um ambiente onde a mente opera de forma reativa, fragmentada e previsível. Onde o tempo é percebido apenas como uma linha, o eu como algo isolado e o mundo como uma sequência de eventos desconectados. Nesse estado, a pessoa não questiona a origem das próprias ideias, ela apenas as executa. Steiner alertava que o perigo não estava na ignorância simples, mas na ignorância sofisticada. Aquela que acredita saber o suficiente e, por isso, não investiga mais. Quando a percepção é confinada ao que é mensurável, imediato e útil, tudo o que transcende isso passa a parecer irrelevante ou ilusório. Ele também deixava claro que essa matrix não é mantida apenas por instituições externas. Ela se sustenta porque é internalizada. A pessoa passa a vigiar a si mesma, a descartar pensamentos que fogem do padrão, a ridicularizar percepções que não se encaixam no consenso. O controle deixa de ser imposto e passa a ser automático. O mais perturbador é que, segundo Steiner, sair dessa matrix não exige destruir o sistema. Exige perceber que ele existe. A simples ampliação da percepção já começa a enfraquecê-lo, mas essa ampliação tem um custo. Ela quebra a sensação de conforto, de pertencimento e de segurança intelectual. É por isso que ele insistia tanto no desenvolvimento da consciência. Não como crença, mas como prática constante de observação interna. Porque enquanto a Matrix permanece invisível, ela parece natural. No momento em que se torna visível, ela deixa de ser absoluta. E ao tornar isso visível, Steiner tocou em algo que não poderia ser amplamente discutido sem consequências. Porque a partir daí, surge uma pergunta que muda completamente o jogo. Se a Matrix é uma estrutura de percepção, então quem se beneficia de mantê-la ativa? Quando Steiner falava em controle, ele não apontava para um vilão único, uma organização secreta ou um grupo facilmente identificável. Isso seria simples demais. O que ele descrevia era um tipo de poder muito mais sofisticado, justamente porque não depende de rostos visíveis. Para ele, o verdadeiro controle da Matrix acontece quando a consciência humana é mantida em estado de fragmentação contínua. Segundo Steiner, quem controla a Matrix não é apenas alguém que manda, mas aquilo que se beneficia da inconsciência. Estruturas que prosperam quando o ser humano permanece distraído, dividido internamente e incapaz de sustentar atenção profunda. Esse controle não precisa ordenar ações específicas. Basta definir o campo dentro do qual todas as ações possíveis acontecem. Ele observava que quando a atenção é constantemente desviada para estímulos externos, urgências artificiais e conflitos superficiais, a pessoa perde acesso ao pensamento vivo, passa a operar por reflexo. Nesse estado, ideias não são examinadas, apenas adotadas. Emoções não são compreendidas, apenas descarregadas. A identidade se torna algo reativo, moldado por comparação e medo de exclusão. Steiner identificava forças que atuam nesse nível como forças de endurecimento da consciência. Elas não criam sofrimento direto, criam entorpecimento. A pessoa continua funcional, produtiva, até satisfeita em certos aspectos, mas desconectada de qualquer percepção mais ampla do que está acontecendo. Esse é o controle ideal, porque não gera resistência. O ponto central é que essas forças não operam fora do ser humano. Elas operam através dele. A Matrix se mantém ativa quando você aceita pensamentos que não examinou, desejos que não escolheu conscientemente e medos que nunca questionou. Nesse sentido, o controle não precisa ser imposto. Ele é delegado. Steiner também alertava que o maior erro é procurar o controlador apenas no exterior. Quando você acredita que tudo é decidido por algo fora de você, reforça exatamente a lógica da Matrix. O sistema se fortalece quando você se percebe pequeno,
impotente ou dependente de explicações prontas. Isso não significa que não existam estruturas sociais, econômicas e culturais que se beneficiam desse estado. Elas existem, mas elas só funcionam porque encontram terreno fértil na mente humana, não treinada para perceber além da superfície. O controle é distribuído, difuso e internalizado. Talvez o aspecto mais desconfortável da visão de Steiner seja este. A Matrix não se sustenta porque alguém é poderoso demais, mas porque a maioria nunca foi treinada para sustentar consciência suficiente para enxergá-la. E isso inclui momentos da sua própria vida em que você operou no automático. Esse entendimento muda completamente a pergunta. Em vez de quem manda, a questão passa a ser como isso se mantém. E quando essa pergunta surge, algo começa a se deslocar internamente, porque a partir daí, o controle deixa de parecer absoluto. Ele passa a depender de algo muito específico, a sua atenção. Quando você observa o mundo atual com esse filtro, os sinais se tornam difíceis de ignorar. Não porque algo mudou repentinamente, mas porque a estrutura descrita por Steiner amadureceu. O que antes operava de forma discreta hoje se manifesta em padrões visíveis no comportamento, na linguagem e na forma como a atenção é capturada e dispersa. Um dos sinais mais claros é a fragmentação constante da atenção. A mente é treinada para saltar de estímulo em estímulo, sem tempo para aprofundar nada. Pensamentos longos causam desconforto. Silêncio parece ameaça. Esse estado não é acidental. Uma consciência fragmentada tem dificuldade em perceber estruturas amplas. Ela reage, mas não observa. Outro sinal é a padronização das narrativas. Histórias complexas são reduzidas a slogans. Questões profundas são convertidas em posições binárias. Você percebe que opiniões diferentes muitas vezes usam exatamente as mesmas palavras, como se fossem copiadas de uma fonte invisível. A linguagem deixa de servir à compreensão e passa a servir ao alinhamento automático. Há também uma mudança perceptível na relação com o tempo. Tudo precisa ser imediato. Esperar se torna insuportável. Processos naturais são vistos como falhas. Esse encurtamento da percepção temporal impede qualquer reflexão real sobre causa e consequência. Sem tempo interno, não há consciência expandida, apenas resposta. No nível pessoal, você talvez tenha notado um cansaço que não se explica apenas por esforço físico. Uma exaustão mental difusa, mesmo em períodos de aparente descanso. Isso acontece quando a mente está constantemente reagindo a estímulos externos, sem espaço para reorganização interna. É um sinal claro de que a atenção está sendo drenada. As relações humanas também refletem esse modelo. Conexões superficiais substituem vínculos reais. A validação externa se torna mais importante do que a coerência interna. Quando a identidade depende de reconhecimento contínuo, ela se torna facilmente manipulável. Steiner já alertava que uma identidade frágil é o ponto de entrada mais eficiente para qualquer forma de controle. Você pode perceber ainda um fenômeno curioso. Quanto mais informação disponível, menos compreensão real existe. O excesso de dados não gera clareza, gera saturação. E uma mente saturada tende a aceitar explicações simplificadas apenas para aliviar a tensão. Esses sinais não são provas isoladas, são manifestações de um mesmo princípio. Uma estrutura que funciona melhor quanto menos é percebida como estrutura. E ao reconhecer esses padrões no mundo e em si mesmo, algo muda de posição. Porque perceber não resolve tudo, mas impede que o controle continue operando em silêncio. Em algum ponto dessa observação, surge um desconforto mais profundo. Não o desconforto inicial de perceber que algo está errado, mas o de reconhecer o próprio papel dentro disso. Porque,
Quando a Matrix deixa de ser apenas algo externo, a pergunta inevitável aparece: até que ponto você colaborou com esse sistema sem perceber? Essa é a parte que quase ninguém aceita de imediato. É mais confortável imaginar o controle como algo imposto, distante, operado apenas por forças externas. Essa narrativa preserva uma sensação de inocência. Mas Steiner foi claro ao afirmar que nenhum sistema de controle se sustenta sem participação interna, mesmo que essa participação seja inconsciente. Isso não é uma acusação, é uma constatação. Desde cedo, você aprendeu a adaptar seu comportamento para se encaixar, a silenciar perguntas incômodas, a ajustar sua percepção para não parecer estranho, exagerado ou inadequado. Cada pequena concessão parecia inofensiva, mas juntas, elas moldaram a forma como você passou a perceber o mundo e a si mesmo. A Matrix se fortalece justamente nesses momentos. Quando você troca clareza por aceitação. Quando ignora um incômodo interno para manter estabilidade externa. Quando adota ideias prontas, porque pensar por conta própria exige tempo, energia e, às vezes, solidão. O controle não precisa ser imposto quando é mais conveniente se adaptar. Steiner insistia que a verdadeira prisão não é construída fora, mas dentro da consciência. E isso é difícil de aceitar porque desloca a responsabilidade. Não no sentido de culpa, mas de autoria. Se a percepção foi moldada, ela também pode ser reeducada. Mas isso exige abandonar a posição de espectador passivo. Talvez você reconheça isso em momentos da sua própria vida. Situações em que percebeu algo errado, mas escolheu não aprofundar. Não por covardia, mas por sobrevivência emocional. Essa escolha foi compreensível, mas ela tem consequências. A principal delas é a sensação persistente de que algo está fora do lugar. Aceitar essa parte não significa se condenar, significa recuperar poder. Porque enquanto o controle é visto apenas como algo externo, ele parece absoluto. No momento em que você reconhece como ele opera através da sua própria atenção, pensamentos e hábitos, ele começa a perder força. Essa é a virada silenciosa. Não há confronto, nem revolução externa. Há um ajuste interno, e esse ajuste muda completamente a forma como você se posiciona no mundo, porque, a partir daqui, a questão deixa de ser quem controla a Matrix e passa a ser como você escolhe se relacionar com ela. Quando você percebe esse mecanismo, algo muda imediatamente, não fora, mas dentro. A sensação de estar reagindo ao mundo começa a ceder espaço a uma postura diferente, mais estável, onde os estímulos são observados antes de serem aceitos. Essa mudança não vem acompanhada de euforia. Ela é silenciosa. Você continua vivendo no mesmo mundo, lidando com as mesmas estruturas, mas algo essencial se reorganiza. Decisões passam a ser tomadas com menos urgência e mais clareza, como se o tempo interno tivesse se expandido. Você começa a notar que muitas pressões que pareciam inevitáveis eram, na verdade, induzidas. Expectativas que não nasceram em você, mas foram absorvidas sem questionamento. Ao perceber isso, a necessidade de responder imediatamente a tudo diminui. Nem toda demanda merece sua energia. Outro efeito claro é a redução do conflito interno. Quando você entende como a atenção é capturada, passa a escolher com mais cuidado onde a direciona. Isso não elimina problemas, mas impede que eles dominem sua identidade. Um problema deixa de ser quem você é e passa a ser algo que você observa. As emoções também se transformam. Elas continuam existindo, mas não comandam automaticamente suas ações. Você sente, reconhece, mas não se perde nelas. Essa distância saudável não é frieza. É maturidade perceptiva, é o espaço necessário para agir sem ser manipulado pelo próprio estado interno.
No campo das relações, algo semelhante acontece. Você percebe padrões antes invisíveis, dinâmicas baseadas em controle emocional, culpa ou validação constante se tornam evidentes. Não surge raiva, mas clareza. E com clareza, algumas conexões naturalmente se reconfiguram. No trabalho e nas escolhas práticas, a mudança é sutil, porém profunda. Você passa a agir menos por comparação e mais por coerência interna. Isso não garante facilidade, mas garante alinhamento. E alinhamento reduz desgaste desnecessário. Talvez o aspecto mais importante seja este. Você deixa de buscar explicações externas para tudo o que sente. A pergunta muda de por que isso está acontecendo comigo para o que isso está ativando em mim. Essa simples mudança altera completamente sua posição diante da realidade. Steiner dizia que consciência não é acúmulo de informação, mas qualidade de presença. Quando essa presença se instala, mesmo que de forma imperfeita, o controle perde eficiência. Porque ele depende da inconsciência para funcionar. Nada disso acontece de uma vez. É um processo. Mas a partir do momento em que você percebe esse mecanismo, não é mais possível voltar completamente ao estado anterior. Algo já se deslocou. E esse deslocamento prepara, em silêncio, o passo final dessa compreensão. Steiner nunca falou sobre controle como algo que começaria no futuro. Ele descreveu um processo em andamento, silencioso, funcionando enquanto a maioria ainda discutia apenas os efeitos visíveis. O que ele antecipou não foi um colapso espetacular, mas uma normalização tão bem ajustada que quase ninguém sentiria vontade de questioná-la. Quando você olha para isso agora, não como teoria, mas como algo que atravessou a sua própria experiência, fica claro que essa previsão não dizia respeito a uma época distante. Ela descrevia um padrão recorrente. Sempre que a percepção é reduzida, o controle se torna eficiente. Sempre que a consciência se amplia, mesmo que discretamente, esse controle começa a falhar. Nada do que foi dito aqui exige que você lute contra o mundo ou se afaste dele. A mudança acontece no nível mais básico, na forma como você observa, escolhe e sustenta a atenção. É aí que tudo começa a se reorganizar, sem ruído, sem anúncio. Agora, siga para o vídeo que está na tela. Ele continua exatamente deste ponto.